Um bom dia de salvação e também aprendizado da palavra do nosso Deus. Lembrando aos irmãos que estamos no mês de abril, que é o mês da escola bíblica dominical. E é fundamental nós entendermos como surgiu a escola bíblica dominical. Reserve um tempo esse mês, pesquisem no YouTube como surgiu a escola bíblica dominical. Lembrando que no dia 3, que já passou, foi a apresentação da classe das mulheres. No dia 7 foi a classe dos jovens com Janderson. E hoje, 17/4, é a classe dos homens, cujo a minha pessoa irá aqui fazer apenas um spoiler daquilo que Deus falou conosco hoje ali, quando estávamos reunidos. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a direção, amém? Pedir ao Senhor uma direção defensiva para a nossa vida. Parece que às vezes estamos vivendo numa direção ofensiva, ofuscada, mas precisamos pedir ao Senhor que Ele dirija a nossa vida dentro dessa perspectiva de uma direção defensiva, dentro dessa perspectiva de vida que adore ao Senhor, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por este momento, pela qual estamos aqui reunidos para adorarmos e engrandecermos o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Toma em Tuas mãos o ensino nesta manhã, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração a Tua palavra, da mesma forma como o Senhor falou conosco ali quando estávamos reunidos na classe. Se bem aprouver ao Senhor, o Senhor pode ministrar muito mais coisas ao nosso coração, mas estamos na Tua dispensação, estamos aqui debaixo da Tua proteção, estamos aqui debaixo da Tua ordem, para apenas executar aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração aqui nesta manhã. Senhor, perdoa os nossos pecados, transgressões, iniquidades e maus pensamentos. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, para o louvor da Tua glória. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. Exemplo de compromisso com Deus. Irmãos, eu costumo dizer que às vezes erramos porque não conhecemos a Deus e nem o seu poder. Mas aqui tem pessoas entendidas, amém? Graças a Deus por isso. Mas precisamos entender que dentro da matéria cristologia, nós precisamos entender que Jesus ele é citado desde o Antigo Testamento até o Novo, a começar por Gênesis até o Apocalipse, até o último versículo do livro de Apocalipse, que diz assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, amém. Fechamento. Jesus ele é citado nesses 66 livros. E por sinal hoje estudamos a vida de Neemias, cujo a sua tradução mais possível significa a quem Deus consola. Por volta do ano de 586 a.C., nós nem sonhávamos em nascer, sequer éramos projetados pelos nossos pais, mas eu acredito que nós já existíamos, já éramos concebidos na mente de Deus, amém? Eu acredito assim. Mas Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, aliás, para reconstruir o muro de Jerusalém, e não apenas o muro de Jerusalém, mas também as portas da cidade. E hoje falamos que
este processo de reconstrução, Alessandra, é muito difícil. Porque é fácil hoje nós contratarmos um profissional da obra, seu esposo, Milena, que é um expert em construção civil. É fácil você pegar ele, você dar a ele um projeto nato, do nada, e ele transformar numa obra arquitetônica. É fácil, porque ele vai executar a obra com base naquilo que ele sabe. Mas quando um profissional vai enfrentar uma empreitada essa que ele vai reconstruir aquilo que um dia já foi construído, a obra, o edifício, a construção se torna muito mais difícil, porque ele vai ter que reconstruir aquilo que um dia foi construído, ele vai ter que chamar prumo aquilo que um dia já foi aprumado, ele vai ter que alinhar aquilo que um dia já foi alinhado. E é por isso que justamente o nome de Neemias significa aquele a quem Deus consola. Irmãos, a vida de Neemias nos ensina muitas coisas. Aí que tem uma frase de Napoleão Bonaparte que diz assim: existem duas coisas que unem os homens. A primeira coisa é o medo e a segunda coisa é o interesse. Interessante que na vida de Neemias, ele não deixou o medo dominar a sua própria vida, mas ele deixou o interesse dominar a sua própria vida, interesse esse de restabelecer a ordem social nos muros de Jerusalém e também restabelecer as portas da cidade. Porque se Neemias deixasse que o medo dominasse a sua vida, com certeza hoje nós não estaríamos contando essa história tão linda. E na classe dominical eu falei que a nossa vida ela é baseada numa história. A nossa vida é uma história. História essa que um dia foi contada quando nós éramos apenas bilhões de espermatozoides e na briga pela luta apenas um fecundou no óvulo. É por isso que somos vitoriosos, porque um dia já vencemos a batalha pela vida. Imaginem, bilhões de espermatozoides, alguns morreram no caminho, alguns tentaram furar a parede do óvulo feminino, mas apenas um fecundou, que somos nós. É você que está aí sentado me ouvindo, você é um vencedor, você é uma vencedora, porque um dia nós vencemos a primeira batalha pela vida. Um dia éramos apenas um embrião, brasto, mas esse ser foi se formando e hoje se formou nessa pessoa mais linda que é você, nessa pessoa mais linda que sou eu. Por isso que a nossa vida é uma história. E a história de Neemias nos ensina muita coisa. A primeira coisa é que Neemias deixou o interesse mover a sua vida. Irmãos, naquela época, alguém não poderia chegar na presença de um rei com um semblante aflito. Era necessário que essa pessoa chegasse na presença do rei com seu semblante de alegria. Mas Neemias chegou com seu semblante aflito. E em segundo lugar é que ninguém, se porventura alguém adentrasse na presença de um rei e o rei não levantasse o seu cetro de justiça, essa pessoa morreria. Esther, Sandra gosta muito de contar a história de Esther. Esther é uma dessas personagens que nós não devemos, que não podemos se esquecer. Esther, quando adentrou na presença do rei, sem a permissão do mesmo, a primeira coisa que o rei fez foi levantar o seu cetro de justiça, e ela foi atendida pelo rei. Da mesma forma foi Neemias, muito embora a gente não consegue ver, mas
existiu quando ele adentrou na presença do rei, mesmo com seu coração aflito, desesperançoso por causa da situação do povo judeu, que estavam sendo escarnecidos por causa da ruína que estava acontecendo em Jerusalém. Quando ele adentrou na presença do rei, o rei Artaxerxes levantou seu cetro de justiça e ainda não apenas escutou Neemias, mas concedeu os seus pedidos. Mas também Neemias, ele nos ensina muitas coisas importantes, pelas quais a primeira coisa é, Neemias, ele agiu. Ou seja, a frase que eu falei aqui no início, de Napoleão Bonaparte, existem duas coisas que unem os homens, o medo e o interesse. Neemias teve o interesse de reedificar o muro de Jerusalém e a cidade e as portas. Em segundo lugar, ele creu, ele agiu, mesmo com seu coração aflito, ele agiu. Em segundo lugar, ele creu, e é por isso que a Bíblia diz dessa forma, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Neemias creu, Neemias acreditou, o caos já estava instalado, já não existia mais segurança, muro destruído, porta sem cidade, significava economia destruída, significava invasão das nações, significava uma cidade sem paz, significava uma cidade sem equilíbrio social, emocional. Tudo era abalado na cidade que estava com seus muros destruídos e, consequentemente, também com suas portas destruídas. Era um contexto sem paz, sem economia, ia de mal a pior. Mas Deus levantou Neemias para uma grande obra. E qual é a interpretação mais possível que nós podemos tirar da vida de Neemias para a nossa própria vida? Hoje nós não podemos mais contextualizar com essa realidade de um muro físico construído pelas mãos dos homens. Mas hoje os muros representam dificuldades que nós passamos no dia a dia, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade social, dificuldade política, que hoje é uma briga entre os grupos políticos, quem é da esquerda briga quem é da direita e vice-versa, mas eu não vou entrar nesse contexto. Mas eu quero entrar no contexto espiritual para o nosso momento. Deus, ele pode nos levantar como Neemias para reconstruir muros na vida de outras pessoas. É por isso que a Bíblia diz dessa forma: eis que eu irei adiante de ti, consertarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibais e me creais que eu sou o Senhor, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois dele Deus nenhum haverá. Esse mesmo Deus que levantou Neemias para reconstruir o muro e as portas, Ele está nos levantando nesta manhã para executarmos uma grande obra. E esta obra pode ser na vida de alguém que está triste, alguém que precisa de uma palavra de ânimo. Aí, eu contei um pouco do meu testemunho lá na classe, bem rápida. Quando o meu gestor chegou para mim e disse: olha, Ivo, seu contrato aqui na empresa é apenas 45 dias. Depois disso, a musiquinha, tchau, tchau. Mas eu olhei para ele e disse: olha, o que é provisório pode se tornar efetivo. Quando se completou 45 dias, eu fui efetivado pela empresa. Isso é questão de fé, meus irmãos.
Deus, Ele pode, Ele anseia nos levantar com essa mesma ousadia de Neemias, de chegar até o rei, que esse rei hoje, eu posso dizer no contexto simbólico, que simboliza Jesus. Jesus, Ele pode nos atender, só basta nós buscarmos com toda a convicção, conforme diz a Bíblia, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Se Neemias não tivesse convicção do Deus que ele servia, ele não mudaria, aliás, Deus não mudaria a sorte do povo. Mas Deus sempre levanta alguém em meio à multidão. Deus pode te levantar nesta manhã em meio à multidão para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém, para profetizar Cristo na vida de alguém. E quando ele chega diante do rei, o rei apenas não escutou, mas atendeu os seus pedidos. Aí eu lembro daquele versículo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam nos ouvir. Mas infelizmente, todavia, os nossos pecados faz separação entre vós e o nosso Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Revele Jesus na vida de alguém. Permita que Jesus seja revelado na vida do seu amigo. Permita ser um Neemias nesta manhã, que numa tradução mais possível significa aquele a quem Deus consola. Alguém está gritando, precisando de um socorro. Alguém está gritando, precisando de um consolo. E eu vejo aqui nesta manhã, acreditando nesta manhã profética, eu vejo vários Neemias aqui, que sairão daqui com essa mesma perspectiva de vida, e vai dizer assim, desta forma: eu estou numa grande obra, e eu não posso parar. Amém? Estamos em uma grande construção e não podemos parar, mas às vezes precisamos ouvir, precisamos ser rápido no ouvir e tardio no falar. Semana passada eu estava atendendo uma loja. Eu vou aqui ser bem mais breve e curto, o máximo possível. Chegou um alto volume numa loja, estava eu e mais um colega arrumando a loja, e nisso nós invadimos, no dizer comercial, invadimos o espaço de outra marca. Nisso chegou o gerente furioso: rapaz, você não pode fazer isso. Eu disse: por quê, meu chefe? Porque você invadiu o espaço de outra marca, e essa marca paga a gente para expor os seus produtos aqui. Nisso ele falou, meu colega já ficou logo furioso, chega o olho, começou a ficar, disse: calma, rapaz, calma. Aí eu usei o método do convencimento, como você convencer alguém em alguns minutos. Deixa ele falar. Ele falou, disse: meu chefe, é o seguinte, a sua loja vende muito, né? Ele disse: olha, já ganhei no primeiro método. Eu usei o segundo método. Ele disse: vem cá, você quer que a gente faça aqui um ponto extra, não é isso? Ele é. Mas se nós fizermos aqui um ponto extra, vai tirar produtos da seção. E o seu cliente, que já conhece a sua lógica, a sua loja, no psicológico dele, ele já sabe onde está o produto. Salvo se for aquele cliente novo que não conhece a loja, ele vai passear por toda a loja e, ao encontrar o nosso produto no ponto extra, ele vai pegar. Mas aquele cliente que já conhece a loja, ele já sabe e vai para um lugar certo e determinado. Em quarto lugar, eu disse: olha, nós estamos aqui sem a fita, sem a película, vai ficar um negócio muito feio. Mas aí, ele disse: mas que o caminhão acabou de chegar aí. Aí quando ele deu as costas, eu subi as escadas, olhei, não tem caminhão nenhum. Aí, resumindo, eu usei o método do convencimento, e no final do método, ele chegou para mim e disse: rapaz,
você tem razão, rapaz. Deixa aí na seção que vai vender. E resumindo, eu ainda ajudei o vendedor a vender mais um volume. Ou seja, onde eu quero chegar? Às vezes precisamos ouvir. Tem pessoas que chegam até nós, só quer que nós o escutemos, só isso. Rubem Alves tem uma frase que diz assim: consulte sempre um psicólogo, você sempre terá razão. Neemias soube escutar as palavras do rei. Neemias chegou até o rei com aquela aflição no coração, e ele chegou até o rei, porque ele, mesmo sendo um copeiro do rei, alguém que tinha uma função apenas de servir ao rei, mas Neemias tinha uma intimidade tremenda com o rei, que ele conseguiu comover o coração do rei. Que rei é rei? O rei, naquela época, ele sentava nas melhores cadeiras e ele atendia quem ele quisesse. Mas mesmo Neemias sendo apenas um copeiro, ele adentrou na presença do rei. O rei não apenas o escutou, mas apenas realizou os seus pedidos. Aí que tem aquele texto que diz: clama-me e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e profundas que tu não sabes. Que Deus, mais uma vez, nesta manhã, nos levante como Neemias, para reconstruir muros. Agora eu posso falar no plural: para reconstruir muros na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo. Você como professor, você como uma professora, Flávia, que Deus te dê visão para reconstruir muros na vida de suas criancinhas. Ivo, no seu dia a dia, que Deus te dê visão para reconstruir muros na vida daquele seu gerente lá que está lhe perseguindo naquela rota. Irmão José Francisco, que Deus te dê a mesma visão de Neemias para reconstruir muros lá no seu trabalho. E tantos outros que aqui estão me escutando nesta manhã, que Deus nos dê esta visão necessária para reconstruir muros e portas na vida de tantas pessoas que necessitam de uma palavra, que Neemias, mesmo sendo copeiro, mas ele conseguiu atingir o coração do rei, e que nesta manhã nós possamos também atingir o coração de Deus. E quem saiba, né? Deus olhar para nós e dizer, daquela mesma forma como Jesus ouviu a voz: eis aí o meu filho amado, eis aí a minha amada, em quem a minha alma se compraz. Queira Deus que nós tenhamos essa experiência de ouvir de Deus: eis aí a minha filha Alessandra, a quem a minha alma se compraz, a quem eu tenho prazer. Queira Deus olhar para a irmã Milena e dizer: eis aí a minha filha amada, a quem a minha alma se compraz. Queira Deus também olhar para mim nesta manhã e dizer: eis aí o meu filho amado Ivo, a quem a minha alma se compraz. Fiquemos de pé, irmãos. Já chegamos, fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por este momento. Deus é bom. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, santíssimo, honrado, magnificado seja o Teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado por esses 20 minutos. Como seria bom se nós falássemos mais um pouco, mas tudo seja com ordem e com decência, Senhor. Mas que a Tua palavra continue a trabalhar no nosso coração. Deus, nos levante nesta manhã como Neemias, um homem encorajado, que em meio ao medo e ao interesse, ele não deixou o medo dominar a sua vida, mas ele teve o interesse de restabelecer a paz social em Jerusalém. Senhor, nos levanta nesta manhã como Neemias para erguer muros na vida de pessoas. São tantas pessoas que precisam de nós.
Se Cristo em nós é a esperança da glória, precisamos também levar essa esperança para outras pessoas. Deus me dá o discernimento necessário para eu executar no meu dia a dia, Senhor. Tu sabes como tem sido difícil, mas o Senhor em nós é a esperança da glória. Visita agora, Senhor, a cada pessoa que está aqui, a cada irmão, a cada irmã, essas pessoas que estão nos assistindo pela live, Senhor, que a Tua palavra possa frutificar em cada coração, que vidas nesta manhã sejam impactadas pela pregação da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, porque a Bíblia não contém a Tua palavra, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, escrita pela mão de homens, mas repleta do poder de Deus. É a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a Tua palavra, Senhor. E nesta manhã o Senhor falou tremendamente ao meu coração ali, quando estava escutando alguns louvores. Veio aquela palavra: para quem iremos se Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Senhor. Somente o Senhor vai levar a sua igreja para o céu. Salvação só há em Cristo Jesus. Alguns dizem que outros salvam, mas somente salvação só há em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. E disse João: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cuida de nós, continua cuidando da Tua igreja nesta manhã, Senhor. E muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos de Neemias, que nós possamos ser pessoas encorajadas, com o mesmo sentimento de Neemias, para reconstruirmos muros e portas na vida de tantas pessoas que necessitam de nós, de uma palavra, às vezes até de um silêncio, Senhor. Visita agora, Deus, essas pessoas que estão precisando de um apoio, de um auxílio moral, espiritual. Visita agora, Senhor. Se porventura aí nesta live tiver alguém aflito, necessitado, Senhor, precisando em fazer coisas tão terríveis, não faça. Ouça a voz do Senhor nesta noite, nesta manhã, que diz assim para você: se tão somente ouvires a voz do Senhor e tiveres cuidado em guardar todos esses mandamentos, preceitos e juízos que hoje te ordeno, as bênçãos correrão atrás de ti. Você que está nos ouvindo nesta live, seja abençoado nesta manhã pela pregação da palavra. Seja abençoado nesta manhã em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que está aqui presente diga amém. Podeis tomar os vossos assentos. Agradeço a Deus por esta riquíssima oportunidade, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas.